entra o ministro da Economia nesta comissão, registra o fato de que nós temos hoje 40% dos trabalhadores fora do mercado formal, ele registra a imensa precarização do trabalho das mulheres, ele registra a absoluto número recorde de desempregados e ele não consegue falar uma proposta de solução, ainda bem, relator, que Vossa Excelência chegou, uma proposta de solução para essa questão. Então, ao invés de eu apresentar soluções para o mercado de trabalho de mulheres e homens no Brasil, ele é o ministro da Economia, dele apresentar uma solução para as forças produtivas do Brasil, para o setor produtivo brasileiro, para a indústria brasileira, para o desenvolvimento econômico, ele diz que a solução é cortar. Quando, na verdade, o problema da Previdência não é o sistema de Previdência, é a economia. Essa é a nossa questão fundamental, né? Nós temos hoje, eu ouço falar aqui a palavra insustentabilidade. Posso dizer a vocês que eu sou da Comissão de Seguridade Social desta casa há 25 anos. Eu estou aqui desde 1991. Nós já recebemos aqui dezenas de delegações estrangeiras pedindo, por favor, referência da nossa Seguridade, porque é a Seguridade mais sustentável que eles conhecem. Sabe por quê? Porque é um dos sistemas do mundo que tributa o capital. E essa é a informação que é negada pelos governos à sociedade brasileira. Quem produz esta caneta, essa caneta, contribui para a Seguridade Social brasileira. Porque é em cima da contribuição sobre o seu faturamento, sobre o seu lucro, tem contribuição para a Seguridade Social brasileira. Quando é dado o déficit para a sociedade, que cada dia é um número, cada dia vocês dão um número, vocês não dizem que há contribuição social sobre lucro, contribuição sobre faturamento, para poder dar o dado real da Seguridade, que até 2015 era superavitária em média de 70 bilhões. Não é à toa que a DRU incide sobre a Seguridade. DRU não incide sobre déficit, incide sobre superávit. Então, qualquer déficit que haja no sistema de Seguridade é porque parou de ter emprego. É porque fecharam empresas, fecharam fábricas, fechou o setor produtivo brasileiro. Não é o sistema que é insustentável, e sim a política macroeconômica brasileira. Esse sistema é absolutamente sustentável, é por isso que ele está de pé, porque ele tributa o capital, não é só folha de salário de empregado e empregador. É importante que a gente diga isso. Segundo, é importante também dizer que hoje há 52 milhões de trabalhadores, dentre eles, doutora Zora, as mulheres principalmente, que têm dupla jornada e que têm uma vida absolutamente diferenciada, porque se a vida laboral é diferente, o acesso a benefício não pode ser igual. É importante dizer isso. Aqui, nesse caso, são 52 milhões de trabalhadores que hoje não alcançarão a aposentadoria. Ou estão desempregados, ou 18 milhões sem carteira assinada, ou são mais 11 milhões que não têm hoje registro nem de MEI, fora aqueles que trabalham por conta própria, que não têm registro nenhum. Isso dá 52 milhões, é metade da população economicamente ativa, mais da metade. Qual é a solução? É aumentar a carência de 15 para 20 para alcançar? Aí diz assim, não, mas hoje as mulheres já se aposentam por idade. Óbvio, não conseguem contribuir, não é por opção, não. É porque não conseguem chegar. Junta um papel, uma carteira, um negócio para tentar juntar 15. Aí o que vocês fazem? Aumentam para 20. Para 20. Nenhuma mulher se aposenta mais, nem por idade vai se aposentar, nesse critério. Terceiro, vocês falam da alíquota com a boca cheia. Reduzimos a alíquota. Vocês reduziram centavos e aumentaram 33% a contribuição, vocês aumentaram em 5 anos. Aí eu reduzi 0,5%, mas aumentou 5 anos de contribuição, aumentou de 15 para 20 a carência. Então, vocês têm que parar de enganar as pessoas, vocês estão impedindo o alcance da aposentadoria. Ah, não estamos tirando os mais pobres, aí eles fazem um cálculo per capita. A base da ciência tributária é a capacidade contributiva. Não adianta dizer, porque no per capita, se tirar R$10 de quem ganha 1.000, é muito. Pode colocá-lo abaixo da linha da pobreza. Então, é 90% em cima de quem não tem nada mesmo, em cima da população pobre mesmo. E, ao mesmo tempo, você diz, não, mas o governo, na capitalização, vai garantir uma coisa fundamental, um salário mínimo. Olha, é fundamental. Um salário mínimo. Só que aí vocês tiram a pensão por morte de vinculação com o salário mínimo.
Então, quando é para botar dinheiro fiscal, quando o banco lucra, vocês bancam um salário mínimo na capitalização. Mas quando é para garantir que a pensão por morte, um trabalhador que ganha 1,5 salário mínimo, vocês reduzem 50% e desvinculam. Aí, quando é para botar no lucro do sistema financeiro, pode ser um salário mínimo. Regime fiscal banca. Mas quando é para botar no sistema público, não garante um salário mínimo, nem para pensão por morte. Vocês garantem. O BPC, acho que foi o doutor Arthur que disse, não, mas R$400 ele pode trabalhar. O conceito de assistência social que vocês mudaram no texto não é o conceito avançado de necessidade, vocês jogaram para o conceito de miserabilidade. Olha o retrocesso no conceito de inclusão de cidadania no Brasil. Miserabilidade, doutor Arthur. Quer dizer, se eu tiver uma casinha, um terreninho de um trabalhador rural de agricultura familiar, eu não posso sequer ter um BPC. Mesmo que eu tenha renda familiar global com menos de 1/4 salário mínimo. Ah, não mexe em direito adquirido. Como não mexe? Vocês tiraram da Constituição o valor real da aposentadoria. Vocês tiraram o ajuste das contribuições. Que mesmo um servidor público que entrou, uma professora do ensino básico, 80% é mulher, doutora Zélia, que vocês aumentaram a carência, não foi para 20, não foi para 30. 30 anos. Não sei porquê. Aliás, eu acho que esse governo tem algum problema com mulher. Eu não sei qual é o problema freudiano que existe. Mas as mulheres estão arrebentadas nessa Previdência. Arrebentadas. Mas aí vocês tiram assim. Não, o direito adquirido não se mexe, disse o doutor Bruno Leal. O dinheiro adquirido não se mexe. Não se mexe? O servidor público entrou em 1980. Não tem mais nem a sua transição garantida. Caiu todo mundo no limbo, mesmo que seja uma professora do ensino básico. Eu não estou falando nem do que é do Ministério Público, que está no topo da carreira, não. Estou falando do servidor público que ganha R$3.000, R$2.000. Não tem mais a sua transição garantida. E, por fim, dizer o seguinte, porque o tempo já é curto. Vocês estão falando de demografia, de saúde e educação, e estão falando de capitalização com a maior tranquilidade do mundo. Demografia, vocês usam o IBGE só quando interessa. O IBGE está dizendo, eu vou precisar de 30 segundos, presidente. O IBGE está dizendo aqui, em 80 anos, a pirâmide dos idosos, a proporção vai aumentar de 7 para 10, 6 para 10 apenas. Em 80 anos. Não se faz tabela demográfica apenas em números absolutos de idosos. É a comparação entre ativo e inativo e a produtividade que vocês não estão calculando. Não tem um dado atuarial aqui para a gente avaliar a reforma da Previdência. Saúde e educação, vocês estão muito preocupados, estão tentando desvincular o piso da saúde e da educação do povo brasileiro. E, por fim, capitalização, me desculpe. Capitalização é o indivíduo e o banco. É isso que vocês estão propondo, e isso está lá na Constituição. Inclusive, vocês vedam a participação do ente federativo, que seria o patrão público. E não haverá, está escrito. Então, vocês escrevam... Deputado, 10 segundos. 10 segundos. O texto está aqui, está vedado. Capitalização significa o seguinte, é você e o banco, você que se vire. Se puder poupar, você poupa. Se não puder, não vai ter benefício.